E aí, pessoal, vamos falar sobre prescrição de probióticos. E se você é nutricionista e está me assistindo, fica tranquilo que eu já estive no seu lugar, né? Depois que você sai, nos meus primeiros anos de atendimento, quando você sai da graduação, você sai sem um necessário conhecimento. Você tem um conhecimento de um pouquinho de tudo, mas não é nada muito consolidado. E você não tem uma confiança para fazer uma prescrição, certo? Eu não tive essa coragem, essa confiança nos meus primeiros anos de atendimento. Mas os pacientes normalmente eles querem tomar alguma coisa e você também quer passar alguma coisa. Então, normalmente, os primeiros anos, eu imagino que na maior parte dos nutricionistas é basicamente uma cópia de outras fórmulas. Então, você tinha lá seu aplicativo de cálculo da dieta, o próprio nutricionista famoso, especialista numa área específica, tinha lá as fórmulas pessoais dele que ele compartilhava no aplicativo e você basicamente copiava aquelas fórmulas, né? Porque ele colocava lá, essa fórmula aqui é para o tratamento de acne. Aí você não sabia nem o que tinha dentro do componente, mas você confiava no nutricionista profissional lá na pessoa em específica e você prescrevia para seus pacientes, morrendo de medo do que eles perguntassem o que tinha na fórmula, porque você não saberia realmente responder. Com o avançar dos anos estudando, né, a partir de congressos, de cursos, na pós-graduação, mestrado, doutorado, que seja, você começa a adquirir mais conhecimento e você fica copiando ainda uma certa fórmula, né? Normalmente depois de um curso, depois de uma palestra, é normal o profissional passar as fórmulas pessoais dele e todo mundo gosta de uma fórmula desse jeito. Mas agora eu vou tentar te mostrar uma outra visão, uma visão que você pode, por conta própria, estudando, lendo os artigos, montar as suas próprias fórmulas. E aqui especificamente a gente vai falar da prescrição de probióticos. Quando você pensa sobre o que é um probiótico, ele é um micro-organismo vivo que, quando você fornece numa quantidade adequada, ou seja, na suplementação em níveis adequados, ele vai fornecer benefícios ao hospedeiro, ou seja, para você, tá? Esse probiótico, quando ele está vivo, ele tem aplicabilidade no seu corpo, ele vai atuar trazendo benefícios no seu corpo por diversos mecanismos que não é o tema do vídeo de hoje. Mas quando ele morre, ou os fragmentos desses probióticos, que são conhecidos como MAMPs, que é o padrão molecular associado ao microorganismo, ele também tem diversos outros benefícios. Então, vivo ele atua e morto ele também atua, tá bom? Quando você pensa especificamente nos probióticos, as espécies mais prescritas acabam sendo as espécies de bacilos, que nós conhecemos como lactobacilos, as bifidobactérias, e os cocos, que pode ser o lactococcus ou streptococcus e por aí vai. E dentro dessas espécies, dessas cepas, você tem os tipos deles. Então imagina lá, você tem o probiótico Lactobacillus acidófilos, só que você tem o Lactobacillus casei, Lactobacillus delbreck, você tem o Bifidobacterium bifidum, Bifidobacteria lactis, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus. Então você tem diversos nomes, diversas cepas, diversas espécies dentro dessas espécies, vamos assim dizer. Não, diversos tipos dentro dessas espécies. E assim, de acordo com a literatura científica, todos têm efeitos bem semelhantes, né? Por serem realmente probióticos, mas alguns têm uma aplicabilidade muito mais específica numa área destino. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quando você pensa nos probióticos, o que mostra a literatura é que é muito mais interessante você trabalhar com múltiplas cepas de diferentes. Então, por exemplo, você vai colocar lá uma espécie de bacilos, uma espécie de bifidо e uma espécie de lactococcus, pelo menos na sua prescrição, né, de cocos na sua prescrição. Por quê? Porque foi verificado, quando você pega, por exemplo, essa espécie coccus, ela atua muito mais no início do seu intestino delgado. Os bacilos, os lactobacilos, influenciam e interferem mais na metade desse seu intestino. E a bifidobactéria tem um fator maior, uma maior função, principalmente lá no seu intestino grosso. Então, fornecendo esses três tipos de espécies na mesma fórmula, em múltiplas cepas, aí você pode escolher os tipos delas, você vai conseguir garantir muito mais uma saúde intestinal de uma maneira muito mais global e não só numa área em específico. Mas em alguns cenários você não precisa se preocupar com o intestino de uma maneira completa. Às vezes passando espécies significa. Eu vou explicar ao longo do vídeo, vai ficar um pouco mais claro, tá bom? Mas basicamente, quando você pensa na quanto eu posso prescrever, né, os probióticos, normalmente passado nas cepas, é passado no formato de bilhão. Então você pode colocar lá 1 a 10 a nona, que significa 1 bilhão, né? Então 1 bilhão UFC. Esse UFC é uma sigla em português. Em inglês você vai ler nos artigos científicos que é CFU, que é a mesma coisa, que é a unidade formadora de colônia. Então você vai prescrever lá Lactobacillus 1 bilhão UFC. Só que ele é um micro-organismo vivo.
Então, durante o armazenamento, ele pode morrer e perder realmente parte dos benefícios dele, porque ele ainda vai ter benefício quando morto no formato de MAMP. Então, normalmente você prescreve lá 1 bilhão, mas às vezes não necessariamente você, quando ingere, vai ter esse 1 bilhão. Então, talvez você pode colocar umas quantidades maiores, 2, 3, 4 bilhões, querendo atingir esse 1 bilhão quando você faz o consumo. Quando você compra um suplemento, normalmente as próprias indústrias já fazem isso, colocam quantidades maiores nesses suplementos, porque sabem que nesse período de armazenamento parte desses probióticos vão morrer. Então, para garantir pelo menos o mínimo para bater esse 1 bilhão aí de UFC. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que faz para vocês prescreverem um probiótico. Mas eu não vou ficar passando fórmula para vocês, porque probiótico ele tem uma atuação basicamente no seu corpo inteiro. Então, eu ficaria aqui basicamente o quê? 6 horas falando sem parar, mas eu vou basicamente fornecer a ferramenta para você mesmo conseguir prescrever e pesquisar. Então, basicamente, se você é um estudante de nutrição, se você gosta dessa parte da ciência principalmente, você tem que conhecer o portal do PubMed. Esse aqui é o site, basicamente. O PubMed é um portal de diversos artigos científicos. É o local de aprendizado. YouTube é legal, Instagram é legal, ele te dá um norte de uma informação, te dá uma informação rápida, mas quando você quer realmente estudar, o PubMed é o local. Normalmente todos os meus vídeos são montados, normalmente não, 100% dos vídeos são montados a partir de artigos científicos vindos do PubMed. Então vamos lá, vamos escrever aqui no PubMed, na nossa barra de pesquisa, quero pegar probióticos no uso para colesterol alto. Então eu escrevo lá, já que é em inglês, escrevo lá colesterol probiótico. E vai aparecer diversos artigos científicos. Alguns artigos estão fechados ou que só vai ser aberto se você pagar, e outros artigos você consegue ler na íntegra de graça. Mas fica tranquilo porque grande parte dos artigos você consegue ler mesmo sendo pago ou não. Já ensinei como é que faz isso num shorts específico aqui, então basicamente basta acessar esse artigo aqui, que é pelo site do Skyhub. Então vamos lá, quando eu pesquisei sobre colesterol e probiótico, apareceu esse artigo em específico para mim, um artigo de 2015. E eu vou ler para vocês alguns pedaços que eu cortei. Então, aqui relacionado com o título, basicamente, aos efeitos do probiótico nas concentrações dos seus lipídios no seu sangue, uma meta-análise de 2015. E aqui foi mostrado um pedaço do artigo que diversos probióticos, cepas probióticas, foram inclusas nessa meta-análise, onde a maior delas foi o Lactobacillus acidófilos, com 11 estudos, a Bifidobacteria lactis, que tinha 6 estudos, Lactobacillus plantarum, que tinha 3 estudos, e por aí vai. E aí foi mostrado ao longo, lendo aquele artigo, que dentre as cepas inclusas, que tinham mais de 3 estudos associados, foi verificado que uma mistura de Lactobacillus acidófilos, Bifidobacteria lactis e Lactobacillus plantarum foram associados com a redução do colesterol total e do LDL. Então, opa, já verificamos que essas dois lactobacilos, essas bifidobactérias, que são cepas probióticas, quando fornecidas numa cápsula, foram capazes de reduzir o colesterol desse seu indivíduo. Então, se você quer reduzir o colesterol a partir de um probiótico, talvez essas cepas sejam interessantes de você trabalhar. Pensando numa prescrição de probióticos, você tem aqui o modelo de prescrição, você coloca lá o nome do paciente, a data que você fez a prescrição, a posologia, ou seja, o jeito que essa pessoa vai tomar, e a duração, né, a quantidade de dias que ela vai ter que tomar para você ter uma noção de cápsula. Então, basicamente, já que, de acordo com esse estudo em específico, é o acidófilos, a lactis e o plantarum que conseguiu promover a redução do colesterol, eu pego isso aqui e eu jogo para cá. Resolvido. Lactobacillus acidófilos, coloquei 2 bilhões, o FC, Bifidobacterium lactis, 2 bilhões, Lactobacillus plantarum, 2 bilhões. Por que 2 bilhões? Porque o artigo em específico tinha trabalhado com 2 bilhões. Beleza? Então, dessa maneira, você. Ah, lembrando que assim, pessoal, posologia, tomar uma dose via oral antes de dormir. Então, aqui já respondendo qual que é o melhor horário para você tomar um probiótico, o ideal, né? A sugestão é você tomar antes de você dormir, depois que você não vai consumir mais nada, ficar em jejum, porque já que você vai ter principalmente uma atuação no seu intestino, você quer até ter um contato direto com o seu lume intestinal, não ter um monte de alimento lá perdido sofrendo esse processo absortivo. Então, esse jejum parece que
potencializa os benefícios desse probiótico. Aqui, outro artigo em específico, você pega um artigo aqui de 2015 mostrando que existe a suplementação de Lactobacillus acidófilos e Bifidobacteria bifidum contra o placebo na hipercolesterolemia. E aqui foi mostrado que a combinação de Lactobacillus acidófilos e Bifidobacteria bifidum conseguiu reduzir o colesterol, conseguiu reduzir o LDL, o HDL durante 6 semanas, mas não teve efeitos nos triglicérides e na glicemia. Então, você não passaria esses dois tipos de cepa aqui se você quer reduzir os triglicérides ou se você verificou, por exemplo, que teve uma alteração na hemoglobina glicada, no ROMR, que esse indivíduo tem, por exemplo, uma resistência à insulina. E aqui mostrando as quantidades, quais que são as dosagens. Os pacientes receberam probióticos em cápsulas contendo lactobacilos acidófilos com no mínimo 1 bilhão CF1, lembra, é uma sigla em inglês de UFC, que é a unidade formadora de colônia, e Bifidobacteria bifidum também, 1 bilhão no mínimo, 3 vezes ao dia durante 6 semanas. Então, se é 3 vezes ao dia, 1 bilhão, esses indivíduos consumiam 3 bilhões de lactobacilos acidófilos e 3 bilhões de Bifidobacteria bifidum. Então, já que foi um período de 6 semanas, cadê 6 semanas? Então, é uma duração de 42 dias. Da onde eu tirei essas informações? Do artigo científico de 2015 mostrando a relação dessas cepas na hipercolesterolemia. Vamos pesquisar uma outra coisa. H. pylori e probiótico, a erradicação do H. pylori. E foi verificado nessa meta-análise aqui de 2016 que quando você pensa sobre aqui a favor do probiótico e a favor do grupo controle, o grupo que teve maior concentração no favor do probiótico foi esse grupo aqui, que é o subtotal desses dois artigos específicos, que envolvia 8 cepas. Então, aparenta que você ofertar 8 cepas para auxiliar na erradicação de H. pylori na associação, para evitar principalmente efeitos adversos ocasionados pelo uso de antibióticos. Quando você compara com 2 cepas ou 3 cepas, 8 cepas parece ser melhor. ACC, o artigo específico, ambos falavam das mesmas cepas, e eu coloquei aqui as cepas: Lactobacillus plantarum, Reuteri, Casei, Salivários, acidófilos. Esses porogenes aqui, uma vez eu fiz uma prescrição com esse lactobacillus e a farmácia não tinha. Aí eu coloquei um outro lactobacillus, tá? Para ficar com 8 cepas, para ficar com uma múltipla cepas. E aqui em específico, esse artigo ele colocou tanto uma cepa de bacilos, uma cepa de bifidobactérias e uma cepa de cocos. Conseguiram atenuar no seu intestino de uma maneira completa. Vamos procurar uma outra coisa. Fat loss, né? Perda de gordura e probióticos. Será que existe alguma coisa? Esse artigo foi brasileiro, esse artigo eu já conhecia, tá? Aqui foi basicamente mostrando, ó, efeitos adicionais no mix de probióticos na adiposidade, na quantidade de gordura abdominal. Então foi verificado aqui, basicamente, o objetivo do estudo foi verificar se a dieta de uma maneira isolada ou uma dieta associada com o uso de probióticos tinha efeitos melhores ou não. E foi verificado, ó, mulheres que estavam em excesso de peso, né, ou obesidade, foram recrutadas e basicamente foi suplementado um mix de probióticos com lactobacilos acidófilos, lactobacillus casei, aqui lactobacillus casei, lactococcus lactis, bifidobacteria bifidum e bifidobacteria lactis, num total de 2 bilhões de unidades formadoras de colônia por dia durante 8 semanas. E foi verificado que a suplementação com probiótico reduziu a quantidade de gordura abdominal e aumentou a capacidade enzimática antioxidante de uma maneira muito mais efetiva do que apenas a dieta. Então, essas cepas probióticas conseguiram melhorar a queima de gordura dessas mulheres, mesmo seguindo a dieta. E aqui, dei um Ctrl C, coloquei no nosso modelo de prescrição, duração 56 dias, por quê? Porque foi dado durante 8 semanas, 8 multiplicado por 7 dá 56 dias, mas você pode colocar 66, eu nunca coloco, pode colocar 60 dias, eu coloquei 56 só para ficar parecido com o artigo científico, coloquei as cepas e coloquei 2 bilhões. Lembrando que assim, esse artigo em específico eu quis mostrar porque eu sei que tem um produto que chama Synforte da Vitafora, esse aqui é o Synforte da Vitafora, e esse probiótico em específico, ele tem exatamente essas cepas, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casei,
Lactococcus lactis, Bifidobacteria bifidum, Bifidobacteria lactis. Só que aqui tem, cada sachê possui 1 bilhão por cepa. Então aqui é 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão, 1 bilhão. Nesse artigo em específico foi utilizado 2 bilhões. Então se você não quer comprar o suplemento, que aqui você não precisa necessariamente de uma prescrição, mas você está acompanhando o vídeo, não é um nutricionista, por exemplo, ou uma nutricionista, ou um médico, vai saber, você poderia comprar esse da Simforte, você vai tomar 2 sachês por dia antes de dormir. Então vai lá, jantou, esperou um pouquinho, tomou esses 2 sachês e vai dormir. Outra aplicabilidade, referente, por exemplo, à ansiedade ou depressão no uso de probióticos. Trago essa meta-análise mostrando que, se a gente for analisar aqui a favor do probiótico, parece que a suplementação de probióticos consegue auxiliar principalmente na redução de sintomas da ansiedade, a redução de sintomas da depressão. Aqui em específico, eu procurei, verifiquei ao longo do artigo, lendo o artigo em específico, e relacionado com a qualidade dos estudos selecionados. O que teve a maior qualidade foi esse tal do artigo do cara chamado de Mass Saúde. Aí eu fui lá e entrei no artigo do Mass Saúde, e ele colocou essas duas cepas, o Lactobacillus helveticus e a Bifidobacteria longo. Então, esse foi a melhor qualidade do artigo, e ele trabalhou com essas duas cepas. E analisando esse gráfico aqui, o que teve o maior peso nesse gráfico foi esse último artigo de Langkamp-Henken, cada nomezinho difícil. E quando eu analisei esse artigo em específico, ele fez uma comparação envolvendo 3 únicas cepas. Então ele deu a Bifidobacteria bifidum, mas também deu a Bifidobacteria longo e deu uma outra terceira cepa. E verificou no artigo estudado que, como resultado do artigo, o grupo que suplementou a Bifidobacteria bifidum apresentou melhores resultados do que a Bifidobacteria longo. Então o que você pode fazer? Ou você pode simplesmente substituir o bifidum pelo longo, ou você trabalha as 3 cepas. Então tá aqui, ó, Lactobacillus helveticus, Bifidobacteria bifidum e Bifidobacteria longum. Coloquei aí 2 bilhões, por quê? Porque o artigo em específico trabalhou com 1,5 bilhão, mas como eu já disse no início do vídeo, você pode ter uma perda, uma morte desses micro-organismos durante o processo de armazenamento, é sempre legal você colocar uma dosagem um pouquinho acima. Então, basicamente, pessoal, isso é um formato de prescrição de probiótico. Você tem as espécies, você tem as cepas disponíveis no mercado. Nem toda farmácia trabalha com todas as cepas. Você já sabe que existe uma certa aplicabilidade, porque os probióticos conseguem fornecer. Eles não colonizam o seu intestino, porque eles morrem depois de 4 dias que você fez o consumo. Ele vai ter os benefícios ao longo desse processo da suplementação se você não mudar os hábitos alimentares, se você não remover o que te faz mal, se você não mudar hábito de vida, parou de suplementar, seu microbioma intestinal, as bactérias do seu intestino vão voltar a ser o que eram. Lembrando que seu intestino tem uma atuação em todos os órgãos do seu corpo. Diversas doenças têm início principalmente com uma redução da sua saúde intestinal. Então, basicamente, mostrei para vocês aí, dei a faca e o queijo na mão, te mostrei como é que faz para prescrever um probiótico, as unidades, as quantidades, quando consumir, e basicamente você tem um PubMed para responder as suas outras dúvidas. O que eu devo suplementar o uso de probióticos na acne? Pesquisa, tá lá. Vai ter artigos, vai ter meta-análises. Procure sempre meta-análises de boas revistas que não tenha realmente um conflito de interesse associado, porque isso tem bastante no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvidas relacionadas ao tema, se quiserem tirar dúvidas sobre artigos científicos, eu passo prescrições, não tem absolutamente nenhum problema também, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.